Meus irmãos, aos que permanecem aqui, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias. Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 4. Na semana passada a gente viu qual que é o ideal bíblico, na criação de filhos no Antigo Testamento. E hoje nós vamos continuar nessa mesma temática, mas agora olhando para o Novo Testamento, tá bom? A família cristã à luz do Novo Testamento. Vocês vão ficar tudo de cá? Porque eu já vou para cá também, fica até melhor para mim, porque ficar... Ele vira a câmera, não tem problema não. Ele que se vira ali com o trem dele. Fica melhor, vocês ficam tudo de um lado, eu fico também. Fica melhor, melhor do que eu ficar olhando para dois lados. Olhar reto aqui fica mais fácil. Efésios, capítulo 6. Tá de boa. Efésios 6, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai amado, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa manhã, meditando na sua santa verdade. Pedimos para que o Senhor traga a nós edificação, ensino, para que possamos assim compreender a tua santa verdade e sejamos instruídos segundo a tua santa lei. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, então, como nós vimos na semana passada, no capítulo 5 do livro, o Antigo Testamento ele traz preciosas lições sobre a questão da organização familiar, e o Novo Testamento ele não vai fugir muito daquilo que o Antigo Testamento traz. Na verdade, o que nós vamos ter de definição e de conceito de família no Novo Testamento é uma visão edificada sobre o Antigo Testamento dentro de um contexto diferente. Nós temos que nos lembrar que no Antigo Testamento nós estamos pensando num contexto exclusivamente israelita. No Novo Testamento nós temos as igrejas que têm origem grega, romana, então tem mudanças em relação à cultura, porque estão em um momento diferente, mas o alicerce, ele é o mesmo, que é a questão do Antigo Testamento dentro de uma nova cultura, tá bom? Então, durante o ministério de Jesus, nós vamos ver que repetidamente Cristo demonstrou o seu amor pelas crianças, usou as crianças como exemplo de discipulado, o que então nos dá a entender que as crianças elas têm uma compreensão de importância no contexto bíblico, assim como nós vimos também no Antigo Testamento. E Paulo, talvez dentro de todos os textos que nós temos no Novo Testamento, a maior parte das instruções que nós temos aos pais e às mães se encontram nos textos de Paulo. Nós temos algumas outras exceções, mas a maior parte do Novo Testamento é escrita pelo apóstolo Paulo. Então, consequentemente, a maior parte dos ensinos sobre questão de família também estão nos escritos do apóstolo Paulo. Então, e algumas perguntas que nós temos que entender à luz desse texto que nós lemos e à luz do estudo que nós vamos ter hoje, é quais comportamentos do pai e da mãe podem causar, ainda que não intencionalmente, a ira dos filhos, levando-os à rebeldia. E qual é o tipo de comportamento que os pais deveriam ter para evitar esse tipo de reação dos filhos? Porque nós temos que entender que a ideia é quando você age com injustiça, a ideia desse texto aqui de Efésios, quando você age com injustiça com seu filho, você o leva à rebeldia, E justamente
uma das coisas que a gente vai ver é como é que a gente tem lidado com perdão dentro da família. Como é que isso tem afetado o relacionamento pai e filho? São algumas perguntas que nós vamos tentar entender e responder nessa manhã, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos olhar é para como Jesus lidou com as crianças no seu ministério, tá bom? Então, a gente tem que se lembrar de algumas coisas. Durante o ministério de Cristo, as organizações familiares ainda eram muito parecidas com aquilo que tinha no Antigo Testamento. A gente viu na semana passada que era comum que a família estendida morasse dentro de um mesmo núcleo familiar. Então era pai, mãe, filhos. Quando esses filhos ficavam mais velhos e se casavam, as noras vinham junto, os filhos dos seus filhos. A tendência é que os núcleos familiares eles fossem muito expandidos dentro do contexto do Antigo Testamento e dentro da cultura do Novo Testamento, nos evangelhos pelo menos, nós vemos isso se mantendo de uma forma bem contínua. Nas cartas, isso dá a entender que isso vai dar uma mudada, né? Mas como a gente está falando dos evangelhos e o contexto ainda é israelita, o Antigo Testamento é o mesmo contexto que nós encontramos nos evangelhos. E há vários textos, há várias palavras no Novo Testamento que designam os vários níveis de desenvolvimento da criança. A gente não vai entrar em nenhuma delas, não vai entrar em cada uma delas, não há necessidade. Mas é interessante que a gente vai ver que no Novo Testamento existem várias palavras para crianças, indicando se ela é um bebê, se ela é uma criança, usando os termos que a gente tem hoje, né? Primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência. Essa mesma ideia que nós temos hoje também existia dentro da cultura grega. Então, indicando que as pessoas elas tinham compreensão do desenvolvimento das crianças. Então, não era criança tudo igual, né? Eles entendiam que existiam diferenças dentro da idade. E dentro dessa visão, era comum que as meninas ajudassem as suas mães em casa para aprenderem a cuidar do lar, e era comum que os meninos, né, quando já um pouco mais velhos, fossem trabalhar com os pais, para que aprendessem um ofício. Então, a mesma coisa que a gente viu no Antigo Testamento, a gente continua a ver no Novo Testamento. A lógica da organização familiar, ela continua basicamente a mesma. E quando a gente então vai olhar especificamente para os ensinos de Jesus acerca da família e do discipulado, nós precisamos, meus irmãos, compreender que a tônica do discipulado proposto por Jesus coloca o reino de Deus acima de todas as coisas. Esse que é o primeiro ponto que eu quero entender com os irmãos na visão de família no Novo Testamento. O reino de Deus está acima de todas as coisas, inclusive da família, certo? Por quê? Então, nós temos que lembrar, meus irmãos, que várias vezes Jesus, ao longo do seu ministério, deixa claro que quem não deixar pai e mãe para o segui-lo, não é merecedor dele. Ou então, deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos, né? Quando Jesus fala isso, ele está falando de enterrar os próprios parentes, ou seja, deixa que os mortos cuidem deles, vocês têm que olhar para o reino. Jesus mesmo deixa claro que a sua família são aqueles que fazem a sua vontade. Lá em Marcos 3, né, no episódio famoso, né, quando a gente atenta no fato que Jesus transforma água em vinho, né, o primeiro milagre realizado por Jesus. Mas essa narrativa começa com Maria, né, e os seus irmãos falando assim, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Jesus perguntou assim, quem que é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a minha vontade. Esses são minha mãe, meu pai e meus irmãos. Então, qual que é a ideia nesse texto, né? É justamente Jesus, não que Jesus estava desprezando a família que ele tinha, não que Jesus estava dizendo que a família é algo de pouca importância, mas ele está nos mostrando que na compreensão do reino, na compreensão do discipulado, família e casamento são importantes, mas os laços de parentesco, no contexto mais amplo do reino de Deus, são mais importantes. Ou seja, a nossa filiação em Deus como novas criaturas é mais importante do que a nossa filiação de pai e mãe consanguínea. O sermos novas criaturas em Cristo
tem que ser mais importante do que a nossa origem consanguínea. Esse é o argumento de Jesus nos evangelhos. Isso não quer dizer que nós devemos negligenciar os nossos. Isso não quer dizer que a gente pode tão simplesmente desprezar a nossa família. A gente até viu isso no domingo passado, né? No domingo à noite, quando a gente estudou 1 Timóteo 5, versículo 8, né? Que é a obrigação dos filhos cuidar dos seus pais mais velhos. Lá é um contexto de viúvos já idosos, mas a ideia é que os filhos eles mantêm obrigações em relação à sua família de origem. Ao mesmo tempo que seguir Jesus é a prioridade de todo cristão. Todo que confessa o nome de Cristo deve ter como a sua principal prioridade Cristo. E nas situações onde seguir a Cristo e família conflitarem, nós temos que entender, o mais importante é seguir a Cristo, certo? Então, todas essas falas de Jesus nos evangelhos nos deixam exatamente isso claro, né? Jesus fala isso em Mateus 6, o versículo 33, né? Buscar em primeiro lugar o meu reino e a justiça, e as outras coisas vocês vão receber. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. Onde houver conflito, devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Onde for ponto pacífico, temos que lembrar que nós temos responsabilidade com os nossos familiares. Essa é a tônica no ministério de Jesus, certo? É isso que a gente vai ver ao longo dos evangelhos, tá bom? E quando a gente olha para Jesus em relação às crianças, nós vamos ver que Jesus entendeu as crianças de uma forma muito particular e influencia como nós devemos vê-las também. Há duas formas em que Jesus enxerga as crianças com destaque no seu ministério e que também nos ensinam nesse sentido. Nós vemos que várias vezes os milagres que Jesus realizou, alguns, né, não todos, mas alguns milagres que Jesus realizou foi justamente restaurar crianças aos seus pais, né? A gente tem a filha de Jairo, a filha da mulher sírio-fenícia, que são pessoas que procuraram Jesus em relação aos seus filhos, e eles foram restituídos aos seus pais, seja por cura, seja por ressuscitar, ou seja por libertar de demônios, né? Que são alguns exemplos que a gente vai entrar neles mais para frente, mas são alguns exemplos que a gente tem no Novo Testamento de Jesus, então, relacionando com crianças. Ou seja, são pessoas importantes e pelo clamor dos pais, Jesus se fez propício aos filhos. Esse é o primeiro ponto que a gente vê em relação às crianças. Outro ponto é que Jesus usou as crianças para ensinar a natureza do discipulado. Quer ver? Abre a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Mateus 9. A anotação eu acho que ficou errada, mas... não, ficou errada a anotação. Não. Deixa eu ver o outro texto aqui que tem também, de Lucas. Não, ficou, infelizmente, eu não anotei o texto certo. Perdão, meus irmãos. Mas a passagem é quando Jesus fala assim, olha, deixar vir a mim os pequeninos, porque deles, o texto eu lembro, eu só não lembro o endereço eu anotei errado. Mas a passagem é essa, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus, tá? Quando Jesus fala isso, nós temos que entender alguns ensinamentos que ele então deixa aos ouvintes. Primeira coisa que a gente tem que entender é, meus irmãos, nós estamos falando de uma cultura há 2000 anos atrás. Nessa cultura, crianças, elas não eram tidas como exemplo de nada.
Na verdade, as crianças elas eram simplesmente pessoas que precisavam ser ensinadas. Quando Jesus usa crianças como modelo para algo, ela é algo... Mateus 19, eu comi um então, na hora de anotar então. Então, Mateus 19. Isso. É exatamente. Mateus 19, versículo 13. Trouxeram então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Qual que é o ensino de Jesus nessa pequena passagem que nós temos aqui no Evangelho de Mateus? Meus irmãos, igual eu coloquei, isso aqui com certeza foi uma surpresa para os discípulos. Percebam que eles estavam querendo expulsar as crianças, né? Porque criança era isso, problema, tumulto, enfim, né? Porque criança é criança, faz barulho, faz bagunça, é normal. Então a tendência era desprezar as crianças por conta de quem elas eram. Jesus falou assim: não, elas são o modelo que vocês têm que seguir se vocês querem herdar o reino dos céus. E quando Jesus diz isso, ele não quer dizer que, diferente do que algumas pessoas pensam, né? Diferente do que algumas pessoas interpretam, Jesus não está dizendo que o reino dos céus é dela porque elas são puras, porque elas são inocentes. Não tem nada a ver, esse texto aqui não fala nada de pureza. Mas quer dizer que ser como uma criança indica humildade e despreocupação com status. O que isso nos ensina? Precisamos aprender a tratar as crianças como criaturas singulares, assim como Jesus fez, porque elas têm a característica que aqueles que querem adentrar ao reino dos céus têm que ter. Percebam que Jesus, olha só, as crianças não estavam preocupadas delas serem expulsas ou não, elas simplesmente queriam ir para o reino dos céus. Criança, ela não está preocupada se ela tem muito ou pouco dinheiro, ela não está preocupada se ela é o maior profissional, se ela é o menor profissional, ela só está preocupada em existir, ela não tem preocupações dessa natureza. E é por isso que Jesus diz: olha, se vocês querem o reino, sejam como crianças, despreocupados, sem pensar em status, sem pensar em posição social, sem pensar em ganhos, sem ser gananciosos. Simplesmente sejam humildes e despretensiosos. Esse que é o exemplo que a gente observa nas crianças e que é um modelo de exemplo para nós que queremos então herdar o reino dos céus. Então, a imagem aqui de crianças é exatamente essa. E nesse sentido nós tiramos alguns princípios para aplicar a nossas próprias vidas. A criança então vem como essa imagem do necessitado, esses membros pequenos, que precisam ser ensinados e educados. Isso é um modelo para nós também, né? Por isso que a Bíblia é tão recorrente dizer para nós sermos como crianças. Não é para sermos inocentes, mas é para sermos desejosos de aprendizado, despretensiosos, sem grandes ambições. Então, a imagem da criança, em outros momentos, ela também é usada para relacionar a imagem do aprendiz e do mestre com a imagem do pai e do filho, né? Igual um pai deve aprender do filho, aquele que quer aprender de Deus, né, deve então ter esse desejo de conhecimento. A imagem bíblica também aponta nesse sentido. E criança também serve em alguns momentos nas Escrituras como um símbolo de esperança e de recomeço, associada a imagens de nova criação, nesse relacionamento de aprendiz e de mestre, ou como referência, né, às dores de partos da era messiânica. Tudo isso é imagem, então, de recomeço, de renovo, de aprendizado, de crescimento. Então, várias vezes as crianças são usadas como ilustrações nesse sentido, como tendo características desejáveis a nós, que queremos, então, adentrar ao reino dos céus. Então, o que a gente vê nos ensinos dos evangelhos sobre crianças é basicamente isso. Quando a gente vai para as cartas, aí nós temos alguns ensinamentos mais consistentes no que tange papel de pai, papel de mãe
e papel de filho, certo? E a gente vai olhar um pouco, então, primeiro, para os ensinamentos de Paulo a respeito dos papéis de pai, mãe e filho, tá bom? Então, o primeiro deles, que a gente tem aqui, o texto que a gente leu aqui em Efésios, esse texto que ele nos mostra, na verdade ele é um texto maior, né? A gente leu só um bloco, mas se você observar, esse bloco, ele vai de Efésios 5, 22, até Efésios 6, 9. Porque vai falar primeiro sobre o papel da mulher, ou como esposa, como mulher, o papel do homem como marido, como homem na casa, depois sobre o papel do homem como pai, papel do filho em relação ao pai, e depois a relação dos senhores e servos. O que isso é? Isso aqui é o que nós chamamos de um código doméstico. O que eram códigos domésticos? Às vezes a gente estranha, né, ter aqui um texto sobre família, servos e senhores. Só que nós temos que lembrar como eram as estruturas familiares antigamente. Era comum que nas casas houvessem servos. Era comum, então, que os servos fizessem parte da dinâmica familiar. Por isso que Paulo traz instrução em relação aos servos e senhores, dentro de um texto que fala sobre família, tá bom? Por isso, era do contexto. No nosso cenário isso é pouco comum, mas por isso que, só para os irmãos entenderem aqui. Então, esse texto que fala sobre o papel da esposa, do marido, do filho, do pai, dos servos e dos senhores, ele é uma adaptação do que nós temos na cultura greco-romana, que era chamado de códigos domésticos. O que eram os códigos domésticos? Eram modelos de lei em torno do qual as famílias se organizavam. Então, a gente não tem muito isso, na verdade, a gente não tem isso, né, nos nossos dias. Mas era comum que fosse muito bem delimitado dentro de uma casa o que se esperava do marido, o que se esperava da esposa, o que se esperava do filho, do pai, dos servos e dos senhores. Isso não era simplesmente um conceito, era de fato uma lei. E o que acontece? O Novo Testamento, ele faz algumas versões adaptadas desses códigos domésticos. Uma adaptação que nós temos é essa daqui em Efésios. Nós temos também outra adaptação lá em Colossenses 3, certo? Que também fala sobre o papel do marido, da esposa, dos filhos e dos servos. Colossenses 3, e aí o comecinho de 4 também, tá bom? Então, Colossenses 3 e 4. E qual que é o objetivo desses códigos? Mostrar a função de cada um dos integrantes dentro do lar. Então, seguir esses códigos domésticos, eles tinham como função trazer ordem ao lar, promover ordem social, e pensando em um modelo de código doméstico aplicado aos cristãos, a ideia é que esse tipo de ética tornaria o cristianismo respeitável na cultura ao seu redor. Qual que era o objetivo? É que ao terem famílias onde os homens sabem o que é ser pai e marido, ao terem famílias onde as mulheres sabem o que é ser esposa e ser mãe, onde os filhos sabem o que é ser filhos, né? Onde os servos sabem sua função, os senhores tratam com honra, essas famílias se tornariam modelo para uma sociedade. Então, o objetivo desses códigos domésticos era tornar as famílias fiéis aos objetivos de Deus em relação à família, e também tornar as famílias cristãs como um modelo para aquela sociedade. Então, esse que era um dos objetivos que a gente enxerga. Então, observar esses códigos contribuía para a missão evangelística da igreja. E isso também é um princípio que se aplica muito bem a nós. Meus irmãos, num contexto onde nós temos famílias tão desestruturadas, num contexto onde a gente tem a instituição familiar cada vez mais atacada e desprezada, nós sermos pessoas que seguem o modelo bíblico de família é um testemunho nos nossos dias. Muito igual era nesses dias também aqui. Então, meus irmãos, talvez um dos maiores bens que nós podemos fazer em relação aos nossos filhos, em relação à nossa sociedade, é sermos famílias como Deus planejou.
Talvez seja o maior testemunho que você possa dar nesse mundo. É ser famílias conforme Deus planejou que nós fôssemos. Por isso entender papel de pai, de mãe, de filho, é tão importante nos nossos dias. Porque tem muita gente falando sobre qual que é o papel de pai, de mãe, de filho. Mas muitas vezes não à luz daquilo que as Escrituras nos ensinam. Por isso nós temos que entender essa missão à luz daquilo que esse texto nos diz, tá? Então a gente vai ver nesse momento, então, algumas coisas em relação aos filhos, depois em relação aos pais e depois em relação às mães, às mulheres, tá bom? O primeiro ponto que nós temos aqui é sobre os filhos, dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Fica muito claro, meus irmãos, que honrar pai e mãe é um dever dos filhos. Isso é o 5º mandamento. E Paulo repete o 5º mandamento aqui em Efésios 6, né? Os versículos 2 e 3, é Paulo repetindo o 5º mandamento, né? Honra teu pai e a tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Então, fica muito claro, meus irmãos, que o mandamento bíblico mais amplo é de que os filhos honrem aos seus pais, e rebelar-se contra esse mandamento de honrar os pais é se rebelar, em última instância, contra Deus. Por quê? Porque se é Deus quem ordena que os filhos honrem aos pais, quando os filhos não fazem, eles estão se rebelando não apenas contra os pais, mas sobre Deus que ordenou que os pais fossem honrados. Então, quando os filhos se rebelam, ele está fazendo uma dupla rebeldia contra Deus e contra os pais. Ao mesmo tempo, meus irmãos, que nós temos que entender uma coisa, que muitas vezes passa despercebido. Meus irmãos, obediência não é algo inato. Ninguém nasce obediente. Todo mundo nasce pecador. Salmo 51, versículo 4. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Todo mundo nasce pecador, mas ninguém nasce obediente. É por isso que a Bíblia, ela tantas vezes fala para nós inculcarmos a criança. Deuteronômio 6, né, do 6 ao 9, fala assim: ensina a criança a sentar, a gente viu isso na semana passada, sentar, levantar, andar, em todo lugar. Provérbios, tem vários e vários textos que fala filho, se aplica a sabedoria, ou seja, tanto que a gente já até estudou isso. Provérbios, pelo menos um bloco dele, é como se fosse um pai ensinando ao filho como viver, né? A melhor imagem que a gente tem para entender Provérbios é isso, né? Tanto que alguns autores têm essa possibilidade, né, de que são textos que Salomão deixou para o seu filho, né, para os seus filhos, para eles aprenderem a viver. Enfim, seja qual for o contexto, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ele também vai caminhar nessa mesma direção. É que a gente não pode pressupor que criança vai obedecer por natureza, porque ela não vai. Ela vai se rebelar por natureza, mas obedecer não. Então o que a gente tem que entender? Em última instância, a responsabilidade recai sobre os pais. São os pais que precisam ensinar os filhos a honrar a Deus e a honrar aos próprios pais. Se os pais não ensinam a criança a obedecer, meus irmãos, não se enganem, isso não vai cair do céu no colo da criança e falar assim: olha só, eu tenho que obedecer. Não existe isso. A criança, ela vai aprender o que lhe foi ensinado. Se ela foi ensinada a obedecer, provavelmente ela vai obedecer. Mas se ela nunca for ensinada, é impossível que ela saiba algo que nunca lhe foi ensinado. Então, meus irmãos, o que nós temos que entender é que muitas vezes a tendência é cobrar obediência, cobrar reverência, enfim, né, cobrar muitas coisas. E não que os pais estejam errados em cobrar os filhos, mas os pais têm que cobrar aquilo que eles ensinaram. Você não pode cobrar uma coisa que você não passou para o seu filho. Você não pode exigir dele algo que você mesmo não foi modelo. Você não pode cobrar dele algo que você mesmo não deu. Então os pais, eles têm sim que exigir obediência, eles têm sim que exigir disciplina e ordem dos filhos,
mas os pais têm que ensinar obediência, ensinar disciplina, os pais têm que ser modelo de obediência e modelo de disciplina para que os filhos honrem. Porque, igual eu coloquei, não dá para você exigir dos seus filhos algo que você não passou para ele. Então, em última instância, é dever dos filhos obedecerem, mas é responsabilidade dos pais passar esse ensinamento, tá bom? Então, essa que é a lógica que nós temos que entender. As ordenanças de ensinar a criança é muito clara nesse sentido, tá bom? Então, pais, entendam que é responsabilidade sua, nesse sentido, ensinar. E aqui eu estou falando assim, pastor, mas talvez pessoas que têm filho mais velho, né? Já na idade de adolescência, adulto. Aí nós temos que entender que talvez não, né? O contexto já é diferente, né? Um filho, quando ele fica adulto, ele assume aí, constitui a sua família, sai de casa. É aquela coisa, você tem que fazer pelo seu filho aquilo que você pode fazer enquanto ele é pequeno. Depois que ele ficar mais velho, ele vai ter os próprios voos, alçar os próprios caminhos, e aí já está muito além daquilo que os pais podem fazer. Aqui a gente está pensando em filhos que ainda estão sob a responsabilidade dos pais. Depois que os filhos saem da responsabilidade dos pais, a relação ela muda, né? Então não dá para ter esse mesmo tipo de relação que eu estou colocando aqui com um filho de 30, 40 anos que já está fora de casa, tá bom? Então eu estou pensando aqui em filhos que estão ainda sob a responsabilidade dos pais, tá bom? Nesse sentido, então, espera-se dos filhos duas coisas. Primeiro, obedeçam aos pais, é o que fica claro em Efésios 1 ao 3, tá bom? É justo, Paulo diz que ele é justo, é mandamento com promessa, é honra aos progenitores, e então os filhos, eles precisam entender esse dever de honrar, respeitar e olhar para a figura do pai como alguém que deve ser obedecido e honrado. Em última instância, quando a gente lê toda essa carta aqui, nós vamos observar que Paulo, ele nos dá a entender que apenas filhos regenerados pelo Espírito vão conseguir cumprir fielmente essa ordenança, né? Por mais que às vezes a gente tenha filhos que não são crentes e que conseguem honrar os seus pais, mas a ideia aqui, né, de Paulo, ele está falando no contexto de um lar cristão. Então a ideia é que os filhos também sejam de alguma forma crentes em Cristo Jesus. Então isso vai ser algo mais natural para os filhos que estão em Cristo. Por isso que a importância que eu coloquei antes. Os pais ensinarem os filhos, antes de tudo, temer ao Senhor. Porque é o principal que tem que ser ensinado. Temer ao Senhor, obediência. E como consequência também ensinar os filhos a honrarem os pais. Tá bom? Outro elemento que a gente tem que entender em relação aos filhos, dever dos filhos em relação aos pais, é o que a gente vê lá em 1 Timóteo 5, no versículo 8. Vamos abrir lá? Vamos ler esse texto? 1 Timóteo 5, o versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Qual que é a argumentação de Paulo aqui? Olha, aqui ele está falando das viúvas, né? Então, olha só, se você tem alguém na sua casa, e aqui alguém é o pai, aqui alguém é a mãe, né? Não é alguém qualquer um, né? Se você tem uma mãe necessitada em sua casa, se diz crente, e você não cuida nem dela, você é pior do que um descrente, porque o descrente pelo menos cuida da mãe. Então, qual que é a lógica de Paulo aqui? Né? Igual eu coloquei para os irmãos no domingo passado, né? Com certeza, as relações sociais eram muito diferentes. As pessoas não tinham INSS para se preparar com a velhice igual nós temos hoje, né? Então, nesse sentido, os pais, na velhice, quando eles não tinham mais força para trabalhar, eles eram muito dependentes dos filhos. Então, aqui é no sentido de a lógica era, os filhos sustentariam os pais. Era a única dinâmica social existente nessa época. Hoje a gente tem outros caminhos. Mas eu falei, mesmo que o seu pai, mais velho, já aposentado, tenha condição de sobreviver da aposentadoria dele, o dever de honrar e de cuidar permanece. Se ele tem aposentadoria, talvez você não vai ter que agir com dinheiro, porque ele já tem a condição de subsistência. Talvez sim, talvez não, depende do contexto.
Mas todos temos a responsabilidade de honrar, cuidar, respeitar, visitar, atender nas necessidades, atender nas demandas, certo? Então o princípio ele permanece. Por mais que nós estejamos em uma cultura diferente, mas o princípio de honrar, respeitar e cuidar permanece da mesma maneira, tá bom? Então os filhos, quando se casam, quando constituem as suas famílias, o relacionamento muda. O principal relacionamento de uma pessoa casada é o seu casamento. Mas isso não faz com que ela deixe de honrar os pais que ainda estão vivos, tá bom? Então isso tem que ser compreendido nessa dinâmica. Então, meus irmãos, ensinar a obediência aos filhos não é apenas sobre os filhos obedecerem aos pais, mas sobretudo em pais ensinarem os filhos a obedecerem, em última instância, a Deus. Porque muitas vezes parece que é isso, né? A gente quer que os filhos me honrem, me respeitem. Meus irmãos, você tem que, em primeiro lugar, querer que seus filhos honrem e respeitem a Deus. Se ele não respeitar a Deus, ele não vai respeitar você e não vai te honrar. Então, a lógica é essa. Deve começar com esse relacionamento em relação a Deus. Ensinar obediência, ensinar em reverência, é primeiro em relação a Deus. E, como consequência, aos pais que estão aí nessa função, tá bom? O segundo ponto que eu quero observar com os irmãos é o pai, a figura do pai na criação do filho, tá? Olha só, Efésios 6, o versículo 4, ele diz, né? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Na nossa língua, pais geralmente se refere a pai e mãe, né? Quando a gente quer falar coletivo, a gente usa a palavra pais. Só que no grego, essa palavra que aparece aqui, pai, ela é para a figura paterna, certo? Ela não é uma figura genérica, ela é uma figura para o homem, pai, homem. Então não é pais, pai e mãe, tá bom? É pai, homem. E o que se exige do pai, do homem, em relação aos filhos? Perceba, meus irmãos, que a principal responsabilidade de disciplina e de ensino recai sobre o homem, tá? Então observem, e vós, homens, vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos, quando Paulo nos dá essa instrução em relação ao papel do homem na criação dos filhos, ele nos mostra então que o homem deve ensinar sem desanimar e sem promover conflito. Logo, meus irmãos, o que é o ponto aqui? É um ponto de equilíbrio em relação à criação. A disciplina, ela não deve ser excessiva, não deve ser excessivamente severa, não deve haver exigências desproporcionais, não deve ter abuso de autoridade, ser arbitrário, ser injusto, humilhar. Todos esses são atos desnecessários na repreensão dos filhos. Por quê? Porque, segundo esse texto aqui, vai ser instrumento de ira e não de educação. Então, o que o pai tem que entender ao educar o seu filho? Ao educá-lo, você tem que agir de maneira a gerar nele confrontação, gerar nele, sim, repensar, mas não pode ser feito de maneira desproporcional, não pode ser feito de maneira abusiva. Então, o que os pais têm que entender em relação a esse ponto? Qual que é a função do pai em relação à família, em relação aos filhos? O primeiro papel é de ser o provedor da família, nesse sentido, tá bom? Vê 2 Coríntios.
2 Coríntios 12, o finalzinho do versículo 14 é o que eu quero focar aqui. 2 Coríntios 12, 14. Só o finalzinho aí, olha só o que Paulo diz, né? Ele está falando do desejo dele de visitar e tal, mas está sem recursos. E olha o que ele diz: não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Qual que é a lógica? Quem deixa herança é o pai, não é o filho, né? A lógica que é basicamente essa: é os pais que provêem aos filhos, e não ao contrário, né? Então, o que isso nos mostra? A responsabilidade que os pais têm de cuidar com os seus filhos. E assim, então, como Cristo cuida da sua igreja, que é o contexto que nós estamos aqui, os pais devem cuidar dos seus lares, né? Tanto filhos como esposa. É uma incumbência maior em relação a isso. Então, o homem, ele tem a figura do provedor, do cuidador do seu lar, certo? Essa é a figura que nós temos aqui. E em segundo lugar, os homens, eles são responsáveis por garantir educação e disciplina. Vamos abrir em Hebreus 12. Aqui é uma imagem onde ele usa a relação pai e filho como modelo da relação Deus e igreja. Mas olha o que se espera dos pais, olha só. O Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então aqui está falando assim, olha, assim como um pai disciplina o filho que ama, Deus disciplina a sua igreja. E qual que é o modelo que fica aqui como exemplo para os pais? De modo equilibrado, é necessário exortar. Exortar ao que ama. Porque muitas vezes, talvez esse seja um dos maiores erros dos nossos dias. O que se criou na nossa mente, a ideia de que amor é ser conivente. Então, se eu amo, eu deixo fazer o que quiser, porque eu amo, né? Então, eu amo e faz o que quiser, é bonitinho e tal. Meus irmãos, o texto ele é muito claro. Quem ama, exorta. Quem ama, disciplina. Quem ama, educa. Quem ama, chama a atenção. Dá repreensão. Açoitas. Não é espancar, açoitar, certo? Mas a ideia aqui é de uma disciplina física também. Ou seja, porque quem ama, quer o bem da pessoa amada. E se a pessoa amada está sendo quanto mais no erro, ela tem que ser disciplinada para ser chamada à correção. E nesse texto é colocado como um papel principal da paternidade do homem. E isso aqui tem que ser muito bem entendido. Meus irmãos, Deus, ele então chama os pais a exortar enquanto ama os seus filhos. Um pai justo, que disciplina, que ensina, mas que ama. Então, o que se espera dos pais é isso. Tem que ser provedores dos seus lares e pessoas ativas na disciplina e no ensino dos filhos, tá bom? Mas ele foi conivente, né? Tanto que a conivência dele matou os filhos dele e ele, e a descendência dele. Fica. É igual eu falei assim, o correto não é nem o abuso, porque igual assim, eu falei, a disciplina ela tem que ser proporcional, né? Tem que ser proporcional ao erro. Você não pode, igual eu falei, você não pode exigir do seu filho algo que você nunca ensinou, você não pode exigir dele algo que você nunca passou,
E você tem que ser justo em proporcionalidade, mas tem que ser rígido, por conta dessa questão, né? Igual eu coloquei, muitas vezes o nosso erro é achar que amor é conivência. E não é. Biblicamente, pelo menos, não. Talvez nos nossos dias seja, mas biblicamente não. Quem ama disciplina, quem ama exorta, quem ama chama atenção, quem ama quer o bem da pessoa amada. E o bem em relação à doutrina bíblica, no caso, em obediência a Deus, fidelidade, honra. Então, os pais têm que entender esse ponto aí. Você falar, Carlos? Mas é isso que, igual eu falei, né? O que Deus exige dos pais igual vai chegar uma idade que eles vai ter a responsabilidade própria, né? Eles vão responder diante de Deus por eles mesmos. Mas enquanto é responsabilidade dos pais, os pais caminham. Vai chegar a idade que Deus vai cobrar dos próprios filhos, né? Aí nesse momento os pais já está além dos pais, né? Nesse sentido. Falar? Você tem que ser exemplo antes de tudo. Exatamente. Ensinado, né? É. Se não for ensinado, né? Se não for ensinado desde cedo, sim. É. E nesse sentido, nós temos também entender qual que é o papel da mãe, né? Eu falei assim, ó, o pai tem que prover, o pai tem que disciplinar, e a mãe faz o quê, né? A mãe, o que que a mãe faz, né? Olha só, existem algumas, na verdade, existem também exigências, né, em relação à figura materna. Igual eu falei, em questão de disciplina e ensino, recai muito mais sobre o homem. A figura de disciplina e ensino ela é muito mais paterna do que materna. A mãe ela também vai ter essa figura na posição de alguém que auxilia o marido nesse sentido. Mas a figura principal é do marido, tá? E olha só, então, o que as mães, né? O que Paulo diz em relação às mães? Primeiramente, a mulher ela tem, igual a gente colocou quando a gente estudou 1 Timóteo 1, né, o versículo 2, 15. Vamos ler, tem muito tempo que a gente estudou ele, vamos abrir lá para a gente relembrar. 1 Timóteo 2, o versículo 15.
1 Timóteo 2,15. Quando ele fala sobre a mulher, né? No culto público. 1 Timóteo 2,15. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, em amor, santificação, com bom senso. Igual eu coloquei quando a gente estudou esse texto, aqui não é ser preservada no sentido de, então, ela é salva pela maternidade. Não é esse sentido. Mas ela encontra a sua missão fazendo aquilo que somente a mulher pode fazer, que é gerar a vida, né? Então, qual que é a ideia aqui? A mulher, ela então tem o papel de criar os filhos, maternidade. Esse é um papel central da mulher, que, por vezes, tem sido mal entendido nos nossos dias. Quando a gente fala da figura da mãe, da maternidade, a sociedade ela exalta sobremaneira o papel da mãe. E que muitas vezes passa aquilo que a Bíblia nos coloca. Porque, por vezes, coloca a mulher em similaridade em relação ao homem. Enquanto o ensino bíblico é de complementaridade. Então, por vezes, isso se torna um grande problema, né? De todo modo, as mulheres elas devem compreender o seu lugar essencial junto ao seu lar e junto aos seus filhos. A mulher tem sim um papel essencial, igual eu coloquei na semana passada, sobretudo na primeira infância, né? Até ali antes da adolescência, né? As mulheres elas eram principalmente responsáveis pelos filhos. Quando chegava na adolescência, isso era mais hoje que a gente chama de pré-adolescência, né? Uns 8, 10 anos, passava a ser responsabilidade maior dos pais, porque eles já tinham um pouco mais de consciência, condição de ensinos mais substanciosos, de disciplinas mais substanciosas. Isso então tinha que ser feito pelo homem. Então, meus irmãos, em relação às mães, a gente tem que entender uma coisa. A cultura feminista, ela caminha em dois extremos, né? Ou ser mãe é a pior coisa do mundo, ou ser mãe é tudo para a mulher, né? Meus irmãos, os dois extremos são péssimos. A identidade da mulher, ela não pode estar na maternidade. A identidade da mulher cristã, ela tem que estar em Cristo, certo? Ser mãe não é tudo que você é. Não pode ser, pelo menos. Ao mesmo tempo que a gente tem que tomar cuidado com, muitas vezes, esse desprezo que nós temos hoje em relação à maternidade. Então, esse ponto de equilíbrio, ele tem que ser encontrado na Bíblia, certo? Não nem idolatrar a figura materna, porque igual eu coloquei para os irmãos, biblicamente, se exige muito mais dos homens do que das mulheres em relação aos filhos. O que nós temos visto nos nossos dias é que as mulheres são muito mais ativas na criação dos filhos. Só que, biblicamente, a incumbência do homem de disciplina, de ensino, é muito mais severa. E é aquela mesma coisa que eu coloquei para os irmãos no primeiro estudo que nós fizemos aqui desse livro. Se tem havido inversão de papéis, nós temos que tomar cuidado. Porque Deus vai cobrar de cada um que Ele entregou como responsabilidade. Certo? Então, se os homens têm sido negligentes, Deus vai cobrar negligência. E se as mulheres têm ultrapassado os seus limites, isso também vai ser exigido diante de Deus. Então, a gente tem que entender esse ponto de equilíbrio, nem de idolatrar a maternidade, e nem de desprezar a maternidade, e as mulheres entenderem isso, esse privilégio que Deus dá de gerar filhos, cuidar dos filhos, cuidar do seu lar. E nesse sentido, então, é a segunda missão que a gente vê em relação à mulher, né? A mulher, ela é chamada a cumprir a sua vocação, sobretudo em relação ao ambiente familiar. Quem cuida do bem do ambiente familiar, da ordem da casa, né, nesse sentido, é um papel muito mais da mulher. Isso não é desprezo, né, ou restringir a mulher ao ambiente doméstico. Muito pelo contrário, é que a mulher, então, propicia um ambiente onde há condições para que os filhos cresçam, os filhos floresçam, o pai eduque e discipline os filhos no caminho do Senhor, e para que haja o bem dessa instituição familiar. Então, quando os dois cumprem os seus papéis, a mulher sendo auxiliadora e propiciando um ambiente favorável à família, o pai ensinando e disciplinando nos caminhos do Senhor, a ideia é que a família caminhe da melhor maneira possível,
porque aí sim é complementaridade. A mulher faz aquilo que lhe pertence, o homem faz aquilo que lhe pertence, os dois se complementam para que o bem da família seja promovido, certo? Então, papel bíblico não é de colocar o homem igual à mulher, é de colocar a mulher completando ou complementando a função do homem. Um faz a sua função, o outro faz a sua, e nisso é completado o que se espera de um lar, tá bom? Então, isso tem que ser observado nesse sentido. Isso vai trazer bênção ao lar, quando todos cumprem os seus papéis de maneira apropriada. E é interessante que, em relação à mulher, nós temos mais alguns conselhos que se aplicam à figura materna e da mulher também. Quer ver? Abre a sua Bíblia lá em Tito, lá no finalzinho do Novo Testamento. Tito, depois de Timóteo aí. Tito 2, 3 e 4. Aqui ele vai falar sobre as mulheres mais velhas e as mulheres mais novas, como é que elas devem se ajudar em seus papéis. Olha só, Tito 2, 3 e 4. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e aos seus filhos. Olha que interessante esse conselho que Paulo traz aqui em relação às mulheres. Primeiramente, em que as mulheres mais velhas podem contribuir para o bem das mulheres mais novas? Olha só, ele diz que as mulheres mais velhas, por já terem aqui a ideia que já tem uma experiência, já tem uma caminhada, elas podem ser mentoras das mulheres mais jovens, ou seja, ser exemplo. Mas só que para isso elas têm que ter algumas características desejáveis, né? Ser reverente no modo de viver, não caluniadoras, ou seja, não dá para ser fofoqueira, certo? Não ser fofoqueira, não dadas ao vinho. Por que esse não dadas ao vinho aqui está nessa exortação? Nós estamos falando aqui de mulheres idosas, aposentadas. E o que era comum? A mulher ficava muito tempo em casa, ociosa, ia bebendo um negócio, ia bebendo outro. Quando vê, a mulher estava longe, menino, estava longe. Aí já era, né? Falou assim, pô, não fica bêbado em casa, né? Não sejam alcoólatras, né? A ideia aqui é essa, né? Mulheres ociosas, idosas, limitadas no ambiente da casa, ficavam alcoolizadas, né? A exortação aqui, não fiquem alcoolizadas e sejam mestras do bem. Então, qual que é o exemplo? Qual que é a ideia? Mulheres mais velhas, vocês que já são mais velhas, sejam modelo dentro da igreja. Sejam vocês o modelo de sabedoria, de não serem fofoqueiras, de terem domínio próprio, de serem pessoas que ensinam bem. Sejam vocês o modelo que as mulheres mais novas precisam. E o que se espera das mulheres mais jovens? E que as mulheres mais velhas poderiam ensinar às mulheres mais jovens? Olha só, serem mães e esposas que amam filhos e marido. Então, as mulheres mais novas devem amar o marido e os filhos, cultivar o caráter cristão, né? Ou seja, elas têm que ser equilibradas e ter pureza, se envolver em atividades com atitude certa, né? Ser diligente com o lar e, em último lugar, aquilo que a gente já viu várias vezes, né? Que a mulher, então, seja, assim, ensinada a honrar o marido, ou seja, a agir em submissão ao marido. E, nesse sentido, nós temos alguns ensinamentos que podem trazer luz sobre a nossa família, sobretudo em relação à mulher, mas também em relação ao marido e aos filhos. Primeiramente, meus irmãos, os casamentos, eles devem ser fortes. A gente já viu isso nos estudos passados, mas as mulheres, e aqui eu creio que não é somente as mulheres, mas os homens também, devem ter relacionamentos além do casamento.
sobretudo na igreja. Por quê? Mulheres e homens, né? Aqui o ambiente é de mulher porque os homens era como que eles morressem cedo, né? Eles não chegavam à idade de serem idosos, muitos deles pelo menos, né? Mas qual que é a ideia? O casamento, ele tem que ser a principal instituição e o principal vínculo da pessoa que é casada. Isso é inquestionável. Mas as mulheres, elas deveriam ter relacionamentos além do casamento. Deveriam ter amigas, deveriam ter conselheiras, pessoas em que elas confiavam, em quem elas iam partilhar, de quem elas receberiam conselhos. E a mesma lógica se aplica, né, pensando nos nossos dias onde os homens vivem um pouquinho mais, a mesma lógica se aplica aos homens nesse sentido, né? Não simplesmente ter o seu ambiente familiar, é bom, tem que ser o principal relacionamento, mas ter relacionamentos fora do casamento, né, no sentido de ter amigos, de ter conselheiros, de ter pessoas da mesma fé, com a mesma caminhada, é útil, no sentido de ensino e de aconselhamento, né? O segundo ponto, meus irmãos, o amor ao cônjuge vem antes do amor ao filho. Pais, você tem que amar mais pai e mãe, né? Você tem que amar mais o seu cônjuge do que aos filhos. E talvez esse aqui seja um dos pontos desafiadores em relação, muitas vezes, aos nossos dias. Mas por um motivo bem básico. Filhos, eles são um fruto do relacionamento homem-mulher. Eles não são um fim da família. E filhos um dia vão embora. Quem permanece é o casal. Então, o maior amor deve ser em relação ao cônjuge. E não em relação aos filhos. Os filhos devem ser amados, devem ser cuidados, devem serem... Tudo isso que a gente colocou aqui. Mas os filhos, eles não são o motivo da família. A família, ela começa quando o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e se torna uma só carne. Ela não começa quando você tem filhos. Então, meus irmãos, isso aqui tem que ser entendido. Tanto que quando Paulo escreve aqui, ele coloca amem os seus maridos e aos filhos. Os maridos aqui vêm primeiro. Então, em relação aos irmãos que são casados e que têm filhos, amem os seus filhos. Mas entendam, um dia eles vão embora. E o principal amor e o principal cuidado tem que ser em relação ao seu cônjuge. Isso tem que ficar muito claro, certo? Esposas têm que amar e se sujeitar ao marido. Isso a gente já falou mais nos estudos passados. Deve haver autocontrole no relacionamento tanto com o cônjuge quanto com o filho. O lar não é ambiente para conflito, apesar que tem, né? A gente sabe que invariavelmente vai ter sim conflitos, desentendimentos, mas tudo deve ser feito com autocontrole, com sabedoria. O coração deve ser puro, né? E a atitude em relação aos outros deve ser bondosa. O texto também deixa isso muito claro. Mulheres devem se dedicar primeiramente à sua família. Então isso tem que também ficar claro. A gente já falou disso também. Deus também promessas às mulheres que desafiam os estereótipos dos nossos dias e andam com respeito em relação ao seu lar, em relação à sua família. Igual eu coloquei para os irmãos. O estereótipo dos nossos dias é de uma figura muito feminista em relação à mulher, em relação à maternidade, em relação a tudo isso. A gente tem que entender isso à luz das Escrituras e não à luz dos nossos dias. E, em último lugar, é necessária honra e submissão e trabalho diligente para que, então, aquilo que eu coloquei lá no começo, quando a gente segue esse modelo, segue essa estrutura, as pessoas vão olhar para as nossas casas como modelo. O testemunho do Evangelho vai ser dado pelos nossos lares. Quando nós seguirmos esses princípios, entendendo o que se espera de mim como pai, como mãe, como filho, nesse momento é que nós vamos ser testemunhos vivos de Deus no nosso mundo. E vamos então dar motivo para as pessoas para entenderem que existem mais do que o mundo coloca lá fora. Entender que existe sim uma estrutura familiar decente. Existe sim possibilidade de famílias estruturadas. Quando nós nos alicerçamos no Evangelho, quando nós nos alicerçamos na Escritura. E o livro, ele termina com algumas ilustrações, né?
mas acho que não vou ter muito tempo de gastar com essas ilustrações não, né? Mas rapidamente, nós temos algumas imagens no Novo Testamento de exemplos de pessoas que foram exemplos de bons pais ou boas mães, né? O primeiro que ele traz é a própria figura de Maria, em relação a Jesus, que aceitou a sua missão de mãe, que né, tanto ela como José, quando perdem, né, Jesus lá no templo, né, voltam preocupados em relação ao filho. Jesus é um modelo de obediência em relação à sua mãe, tanto que quando ele está na cruz, né, ele deixa alguém, sabendo dessa estrutura que era comum naqueles dias, e sabendo que ele morreria, tanto que ele deixa o apóstolo João para ser aquele que cuidaria da sua mãe na velhice, né? A gente vê isso lá em João 19, os versículos 26 e 27. Nós temos também outras figuras, a viúva de Naim, a filha de Jairo, que levaram seus filhos para serem cuidados e curados por Jesus. Nós temos a imagem da mulher sírio-fenícia, outro, né, do homem que tinha um filho que se jogava e se machucava. Todos eles foram pessoas que se achegaram a Jesus, pedindo o cuidado de Deus e a cura de Deus em relação aos seus filhos. Então são imagens de cuidado exatamente por isso. Se colocaram diante do Senhor e pediram pela cura dos filhos. E tem um exemplo negativo, né, do que as mães fazem às vezes por seus filhos, né? A gente não vai ler, mas lá em Mateus 20, os versículos 20 ao 28, a mãe de Tiago e João chega a Jesus e fala assim: "Oh Deus, se você puder dar um lugarzinho especial para meus filhos lá no céu, pôr um do lado, outro do outro, né?" E assim, é a mãe querendo cuidar dos filhos, né, querendo o melhor para os filhos, né? Só que Jesus, muito amorosamente e muito sabiamente, diz: "Olha, vai dar não." Não é assim que funcionam as coisas não, né? Então isso nos mostra essa responsabilidade, assim, às vezes o excesso de zelo, que foi o que aconteceu com a mãe de Tiago e João, o excesso de zelo, ela queria o bem, só que no excesso de zelo, ela pecou, né? Então a gente também tem que ter cuidado nesse sentido, né? Às vezes o que parece zelo pode ser excesso, e foi o que aconteceu com a mãe de Tiago e João. Então também fica como conselho, né? Zelo não é excesso, zelo não é hiperproteção, zelo é ter sabedoria daquilo que precisa, daquilo que não convém, certo? Então é basicamente isso aí que a gente aprende nesse momento, tá bom? Então para a gente concluir, para a gente então fechar esse momento, meus irmãos, filhos são criados por Deus e por isso são importantes e por isso devem ser ensinados e confrontados. Pais, não surpreendam se os seus filhos te desobedecerem. Eles são pecadores, eles não são perfeitos. Igual a gente colocou, criança não é perfeita. Se você quer que os seus filhos obedeçam, você tem que ensiná-lo a obedecer. Não vai cair do céu. Você tem que ensiná-lo, instruí-lo, discipliná-lo. Então, pais, entendam, isso é uma responsabilidade sobre vocês. Cada filho é diferente. Quem tem mais de um filho sabe. Cada filho é de uma forma. Não adianta você querer tratar todos os filhos da mesma forma. Eles não vão responder. Cada um tem que ser tratado na sua individualidade. E as necessidades individuais têm que ser atendidas. Tá bom? Pais, e sobretudo a figura do pai, do homem. Homem. Vocês devem estudar as Escrituras, ensinar os seus filhos, oferecer um ambiente propício para que o seu filho floresça na fé. O que é um ambiente propício para que ele floresça na fé? Trazer a igreja, fazer culto doméstico, ensinar dentro de casa como é que funciona um lar cristão. Forneça um ambiente propício para que o seu filho floresça na fé. Mas entenda também, quem vai salvá-lo não é você, é o Espírito Santo. Então ensine, eduque, discipline, dê um ambiente propício para que a fé venha a florescer, mas entenda que você não é Deus. Quem vai salvar o seu filho é Cristo, não é você, tá bom? E o último ponto, todo pai e toda mãe
vai errar nesse processo. Não, igual não existe filho perfeito, não existe mãe perfeita e não existe pai perfeito. É natural isso. Permita que o seu filho também entenda que você também é um pecador. Muitas vezes os pais querem assumir esse lugar de perfeição. Não, eu sou perfeito, né? Meus irmãos, você não é. Se você está achando que você está se enganando. E se você quer passar isso para o seu filho, você está enganando o seu filho. Então entenda uma coisa. Pais, vocês vão errar no processo com os seus filhos. Isso é invariável. Ao errarem com os seus filhos, se faça vulnerável. Talvez seja uma excelente oportunidade para você ensinar o seu filho quando ele erra também. Pedir perdão, reconciliar, ensinar ele como deve proceder quando ele também errar. Então, pais, ensinem por meio do exemplo também. Quando você errar, seja você a parte que vai pedir perdão, seja você a parte que vai promover reconciliação, seja você a parte que vai promover a harmonia no lar, com humildade, com sabedoria, mas com arrependimento também, certo? Esses dois elementos, eles são necessários, tá bom? Alguma outra coisa? Alguém quer fazer alguma colocação? O meu tempo já foi, né? Mas alguém tem alguma colocação? Não? Então vamos orar para a gente finalizar esse momento? Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pelo grande privilégio que o Senhor nos dá, de podermos entender aquilo que o Senhor espera de nós como famílias, à luz do teu santo evangelho. Sabemos, Pai, que não é fácil nos nossos dias criar filhos, ter famílias à luz do teu santo evangelho, porque os dias são maus. O conceito de famílias nos nossos dias ele tem sido extremamente atacado, depravado. Tem havido inversão de papéis, tem havido mudanças de prioridades, inversão daquilo que é mais importante. Os pais têm sido negligentes com as suas responsabilidades. As mães, por vezes, têm excedido no seu papel e também não feito aquilo que o Senhor espera delas. Filhos que, por vezes, não foram ensinados à obediência e, por isso, agem, Pai amado, de maneira rebelde. Ô Pai, os nossos dias são maus e nós temos visto isso em nossa sociedade. Mas também sabemos, Pai amado, que a sua palavra é viva, santa, eficaz, atual e é o modelo que nós podemos seguir para que os nossos lares sejam testemunhos vivos da Tua graça nesse mundo caído. Por isso, Pai, a minha oração é que o Senhor possa estar habilitando cada pai, cada mãe que está aqui presente, para que possam, Pai amado, ser pais, mães, não conforme os nossos dias, não conforme o nosso mundo tem colocado, mas conforme a Tua palavra nos ensina. Ensina, Pai amado, os pais a criarem os seus filhos no caminho e na disciplina do Senhor. Que essas palavras possam ser inculcadas, que o exemplo dos pais possa ser um exemplo eficaz e vivo nos filhos caminharem conforme o Senhor mesmo quer, Pai. Ensina-os conforme os Teus santos decretos. Tenha misericórdia dos nossos lares, tenha misericórdia das nossas famílias. Que diante desses dias maus, nós possamos ser o testemunho vivo da Sua graça. Diante desses dias tão perversos, que nós possamos ser a Tua luz a brilhar neste mundo de trevas, Pai amado. Cuide dos nossos lares, cuide dos casamentos, dê sabedoria na criação dos filhos. Tenha misericórdia de nós, Pai amado. E que essas palavras que foram colocadas aqui possam encontrar abrigo no nosso coração. E sejamos, Pai amado, assim instruídos conforme a Tua santa verdade. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Pai. Amém, meus irmãos.